velório da minha irmã. Uma jovem se levantou, hoje ela é famosa. Mas eu conheci ela desde criancinha muito pequenininha, começando a cantar. Ela chama Ana Clara Rocha. Ana Rocha. E no velório da minha irmã, ela pegou o microfone e ela entrou cantando. Eu falei, Deus, que voz é essa? Aí eu lembrei dela da infância. E quando ela se posicionou, que a minha irmã foi velada dentro da igreja, quando ela se posicionou diante do corpo da minha irmã, ela disse, vocês estão vendo essa aqui? Há 5 anos atrás, ela chegou em casa da minha mãe, minha irmã estava morta, e Jesus ressuscitou. Minha irmã nunca tinha me contado isso. Mas lá ele tem coisas que Deus usa a tua vida que nunca ninguém vai saber que foi feito através das tuas mãos. E eu comecei a seguir essa moça. Hoje ela é uma moça muito famosa, ela é de Belo Horizonte, hoje ela canta em grandes eventos. Eu falei, Deus, minha irmã nunca me contou isso, sabe por quê? Deus usou a vida dela, só que a recompensa que ela está recebendo é lá. Tem muita gente querendo aplauso aqui, mas queremos receber lá. Aqui eu não preciso de aplauso, ela não precisou de aplauso, ela nunca contou nem pra mim que eu era irmã, além de irmã de sangue, irmã íntima, porque nós conversávamos sobre todas as coisas, ela nunca me contou. Eu fui saber no dia do velório. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Nós vamos ler a palavra do Senhor e depois nós estaremos também agradecendo pela oferta, que também não foi agradecida ainda. Segunda Crônicas, capítulo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitões dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Quantos? 1000. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. Aleluia. Chama Nagassu, pede o que quiseres que eu te dê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alamanda achori alassou tinícia raçou managa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você vem orar. Nome da graça nessa hora. Aleluia. Aleluia. Domingo, quando a irmã Diné me passou esses versículos, eu falei, pera, eu vou ler um pouquinho mais. Fui até os 5. E eu planejei falar outra coisa. Mas ontem à noite o Senhor mudou. E nós estamos aqui diante de um acontecimento, digamos assim, que bem, eu não vou dizer certeiramente, mas eu acho que foi uma das
poucas vezes, ou talvez a única vez, não vou confirmar para vocês que eu não tenho 100% de conhecimento bíblico. Mas é uma das vezes que Deus falou com alguém: pede-me o que quiseres. E eu fui estudar um pouco sobre isso. E nós estamos, já há algum tempo estudando a 1 Crônicas, e agora nós começamos 2 Crônicas, e em 1 Crônicas nós aprendemos que quem reinava primeiro era Saul. Porém, Saul desagradou o Senhor. Saul não honrou a arca do Senhor, não quis ter ali, não deu a mínima, digamos, vamos dizer em nossa palavra, a mínima ideia. Mas Davi, quando ele começou a reinar após Saul ter se suicidado, após ele ter morrido juntamente com seus filhos, se cumpriu ali, porque Davi ele já reinava, porém precisava de completar tudo que o Senhor já havia colocado nas mãos dele. E ele começou a reinar, e Davi, a primeira coisa que ele fez foi: vamos buscar a arca do Senhor, que está em outro local. E nós já falamos sobre isso aqui em outra ocasião, não vamos falar sobre isso hoje. E nós sabemos o quanto a arca, o símbolo da presença do Senhor, foi necessário. Davi era um perfeito adorador do Senhor. Um homem que, segundo a Bíblia, era segundo o coração de Deus, como eu e você. Mas um homem que cada vez que errava se quebrantava perante o Senhor e pedia misericórdia. Um homem que sabia onde é que ele podia pedir o socorro. Ele sabia que o socorro vem do Senhor que Glória fez o a Deus, céu. aleluia, Jesus. Um dia ele disse assim: eu quero estar na mão do Todo-Poderoso, porque as tuas misericórdias se renovam. Aleluia, Jesus. Do que cair nas mãos de homens. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém errou. Assim como nós muitas vezes erramos. E nós sabemos que Davi teve um filho, fruto de um adultério que foi cobiçado, uma mulher que ele cobiçou, enquanto o soldado estava em guerra. E você já conhece essa história, porque eu sei que todos que estão aqui já são cristãos. E Deus não permitiu que essa criança crescesse. Ainda na infância, diz assim, que ele começou a adoecer. E Davi se recolheu, Davi fez jejum, eu creio que Davi orou, implorou, suplicou, mas o Senhor recolheu. Esse menino não tem o nome dele registrado. Era o filho de Davi com Batseba. Mas o Senhor, ele é misericordioso. E mais para frente, ele se uniu novamente com essa mulher, a trouxe para ser sua mulher. E Deus deu a ele Salomão. Porque nós somos seres humanos que não sabemos fazer seres humanos. Seres humanos, quando vêm aqui à terra, é porque papai está permitindo. Por mais que eu desejasse ter 10 filhos, eu tive 2, assim como o papai permitiu. Muitas vezes você acha que eu fui vítima de um acaso. Tu não é vítima de um acaso. Tu é projeto de Deus para estar aqui, enaltecendo o nome do Senhor. E tenha uma coisa na tua mente: nada acontece sem a permissão dele. Decreto na tua casa, principalmente para os teus filhos. É decreto. Quantas vezes nós abrimos a boca para falar besteira? Quantas vezes na hora de raiva nós falamos: ô seu menino, mas nós não falamos abençoado, não. Ah, quem dera. Cada vez que nós sentíssemos raiva, nós falamos: ô bênção de Jesus, ô missionário, ô amada do papai, ô rabadai cantor abraçou manassui. Mas muitas vezes na hora da raiva, na hora da tristeza, na hora que o menino está aprontando, nós falamos
coisas que não agradam o reino do Senhor. E o reino que é espiritual pega aquilo ali. E de repente você para e fala assim, mas por que está acontecendo isso? Não estou entendendo. Tira uma açúcar e ele achou, mas ainda há uma esperança. Aconteceu tudo isso na vida de Davi, porém o Senhor deu outro filho a esta mulher, cujo nome era Salomão. E quando Salomão tinha 8 anos, Davi chamou ele e disse assim, para que ele prometesse que ele iria amar o Senhor. Me prometa aqui, Salomão, me prometa que você vai amar o Senhor. E naquele dia, Davi ungiu o fruto de Cramlaçomla. Dude cantura abraçou. Hanagadoya mahasho manasri. Anikanchomanasri rachou. Deus está mudando. Necanchora abraçou neste dia. Deus está mudando destinos. Porque Deus é um Deus que muda destinos. Salomão era o último da filha. Ele não era para ser rei, não. Ele era o último. Ele era o mais novo. Deus está mudando o destino aqui nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Deus está mudando história aqui nessa manhã. E diz a Bíblia assim, que do primeiro menino Deus não se agradou, mas quando Davi fez isso, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus benigno, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. E esse menino cresceu. Glória a Deus. E Davi já envelhecendo, e ele já tinha falado com o povo que Salomão iria governar, ele ia ser rei no lugar dele. E diz aqui a palavra no versículo 1 que nós lemos: Salomão se esforçou. Lembra da semana passada quando nós lemos? Davi pediu para Salomão ser forte e corajoso. E aqui diz que Salomão se esforçou no seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele. Glória a Deus. Ele esforçou, ele foi esforçando. Gente, a nossa vida no dia a dia não é uma vida facinho, não. Ai, parece que a vida da irmã é tão facinho, né? Vive rindo, vive dando glória, vive sendo de enganchorina e só o Senhor sabe. Mas o Senhor que te vê no secreto, ele fala, ele faz, ele transforma, aleluia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor assim, já estava há algum tempo que ele estava reinando, não era muito tempo, e um dia ele falou assim, vou reunir todos os povos. Reuniu Israel, capitão, centenas, juízes, príncipes, chefe dos pais, reuniu toda a congregação e falou, vamos ali oferecer holocausto ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto. Aleluia, sabe, ficar em casa é muito bom, ficar na rede balançando é muito bom, ter um dia diante de nossos filhos, nossos é muito bom. Mas tem hora que é necessário oferecermos sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Glória a Deus. A Bíblia nos fala para nós oferecermos sacrifício ao nosso Senhor. Quantas vezes nós estamos falando uma coisa aqui, mas a boca, ó, ele está vendo teu coração, querida. Ana, na sua oração já não tinha nem palavras. Ela só gemia. Ela foi tida por embriagada. Ninguém sabia o que ela estava falando, até que o sacerdote chegou diante dela e falou, mulher, tu está embriagada? Não, por um filho peço eu. Levante, oração, muitas vezes a tua boca está falando algo, mas o coração
coração quer outro. Ei, diante dele não tem engano, diante dele não tem faz de conta, diante dele tudo é claro como a luz do dia. Não adianta pedir uma coisa com os lábios no coração, tá? Eu te abençoo, mas por trás, se eu pudesse. Cuidado, cuidado. Porque Deus viu o que estava no coração dele. Deus disse a Salomão: ouvi isso no teu coração. E não me pedisse riqueza, fazendo honra, nem morte dos que te aborrecem. Nem tampouco pediste muitos dias de vida. Mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo sobre a qual te pusei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, depois de ti não haverá. Aleluia, aleluia. Quantas vezes nós ficamos em dois pensamentos? O que será que eu penso? Se hoje o Senhor chegasse para você e dissesse: o que queres que eu te faça? Ei, o que é que você quer mesmo? Muitas vezes nós, como seres humanos, pensamos só em nós, né? Ela não é? Não está errado não, gente, eu também penso. Mas quando você pensa para o reino, as bênçãos é recalcada e sacudida. Aleluia. Aleluia. Quando você pensa, eu vou ter, mas eu vou abençoar. Pensa, eu vou ter mais um pouquinho, mas eu vou ajudar em tal coisa. Não te falta. O que você entrega no altar, o Senhor multiplica por 30, 70, 100. A multiplicação do Senhor não é 1 vezes 1, não. Não é vezes 2, não. É vezes 30, 70, 100. É mesmo, Jesus. O que você tem pedido? O que você precisa nessa manhã? Ai, mano, eu preciso de tanta coisa. Mas peça com sabedoria. Peça com entendimento. E peça com teu coração, que não adianta falar nada da boca para fora e não cumprir. E eu tenho cantura abraçou, Ranacho. Nessa manhã eu tenho um pequeno testemunho a falar para vocês. Eu estou há um ano trabalhando na escola, porque o Senhor permitiu para mim uma vaga naquela escola. Mas antes dessa escola, eu trabalhei por uns meses com o meu filho. Eu atendia telefone, atendia WhatsApp, eu fazia algumas coisas. E um dia meu irmão, lá de São Paulo, meu irmão mais novo, me disse assim: olha, Ana, meu irmão é chaveiro há muitos anos. Abre chave, faz chave, abre porta de carro, faz muita coisa. E ele disse assim: a minha vida mudou desde quando eu comecei a oferecer o meu primeiro serviço do dia para o Senhor. Meu irmão hoje é um homem que eu considero próspero. Ele ainda não é rico, mas ele já é próspero, porque ele tem tudo de que ele necessita. Ele saiu de um local e ele falava que muitas vezes não tinha dinheiro da oferta. E quando ele propôs no coração, ele falou: Deus, eu darei. E ele falou que tem dia que chega aquele carro importado que a chave é cara. E aí ele fica assim: ai meu Deus, é a primeira oferta. Mas ele vai e entrega. Aleluia, Jesus. Mas Deus tem suprido cada uma das necessidades dele. E eu aprendi isso com ele quando eu trabalhei com o meu filho, o último dos meus anos. Cada venda que eu fazia venda, e eu ganhava muito pouquinho. Era R$4, era R$10, era pouquinho mesmo. E eu comecei a mandar para a missão. Eu mandava a minha primeira oferta para a missão. Eu tenho uma conhecida na África que faz um trabalho grandioso. Eu tenho uma outra conhecida. Eu falei: não vou juntar não, porque o coração do homem é enganoso. E eu mandava, e eu mandava, e eu mandava. Do nada não. Deus usou de uma amiga para falar para mim sobre esse processo seletivo. E eu fui. E na época eu estava até vendendo pão de mel aqui na igreja. E quando eu fui para fazer esse processo seletivo lá, quando eu fui entregar as documentação, a mulher falou assim: essa é a primeira vez? Eu falei: é. Ela foi: então pega uma escola integral. Eu estou dizendo para você o que Deus fez comigo no ano passado. Até 15 de abril eu trabalhei com meu filho. De 15 de abril até hoje, até
janeiro, dia 30 de janeiro, eu trabalhei na escola. O que eu ganhava das mãos dos meus filhos, eu ganhei 10 vezes mais. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cheguei a ganhar 20 vezes mais. Plante a tua semente. Plante a tua semente em solo fértil, em solo do reino. Não plante em qualquer lugar, não, plante no reino. Talvez você ache, eu não estou vendo o resultado, continua. Eu não sou uma efetivada lá da prefeitura, mas o que Deus tem me mandado, tem me suprido, tem suprido muitas vezes o meu filho, tem suprido a minha casa. E Deus não tem deixado faltar. Quando em janeiro e fevereiro eles mandaram para outra escola, foi Jesus, e agora vai partir no meio. Mas eu ainda continuo recebendo quase 10 vezes mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é fiel. Deus seja louvado, seja fiel no pouco, Ele te colocará no muito. Amém, Jesus. Seja fiel no pouco. Amém? Você acha assim, eu vou tirar meu dízimo, vou tirar meu oferta, vai faltar. Não vai faltar. Não falta. Não falta. Quando você põe por prioridade, não falta. Glória a Deus. Acontecem coisas na minha vida que eu falo assim, peraí. De vez em quando eu paro assim, É igual quando a mulher me pagou para eu poder ir lá ver lá meu irmão. Eu falei, querida, eu não preciso. Ela falou, Deus mandou. Mas se Deus mandou, eu vou fazer o que não quero. Ei, nós não sabemos como Deus trabalha, mas Ele já viu o teu futuro, querida. E eu quero te dizer, invista no reino. Eu já não estou aqui para pegar prosperidade, não, viu? Mas eu estou aqui para te pregar que quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem abençoa é abençoado. Quem estende as suas mãos na hora da dor, outro vou te estender quando a dor bater na tua porta. É verdade. Não falta. Eu dei uma oferta lá no Gideões Missionário uma vez, era a oferta que eu tinha para eu almoçar. E o pastor pegou uma palavra tão poderosa que eu peguei aquele dinheiro e falei, toma, isso aqui é oferta. Entreguei. E na hora que o pastor orar, ele falou, você vai ter 100 vezes mais. Isso há 20 anos atrás. E eu acreditei. E eu coloquei a minha fé naqueles 20 reais de 20 anos atrás. E por muitos e muitos e muitos anos, eu tinha 22 mil na minha poupança, significando 100 vezes mais. Aleluia. E eu emprestava para o meu irmão menor hoje, que ele é próximo, eu emprestava para a minha irmã mais velha. Eu sempre emprestei desse dinheiro e ele nunca acabava. Amém. Sabe quando ele acabou? Quando Deus me abriu as portas para trabalhar. Porque Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de provisão. Eu não sei o que você vai pedir para Deus, mas essa manhã Ele te diz, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Peça de coração. É a salvação do teu filho, é a libertação do teu esposo, é a cura para a tua alma. Tem muita gente que está aí o bam, mas com a alma ferida, aí, querida. Tem muita gente precisando da cura da alma. Às vezes tem tudo e não tem nada. Não tem alegria. E tem outros que às vezes você vê não tem nada, mas está aí reluzindo, feliz com Jesus. Glória Nem a Deus. todos vão ter tudo, eu não estou dizendo de ter tudo. É você ter paz, que excede todo entendimento. Verdade, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você venha aqui para frente para nós orarmos, agradecermos ao Senhor.